comemorando secretamente que o número de ateus está aumentando no Brasil, hein? Não se enganem, mesmo vocês, eu sei que aqui tem muita, a maioria a maioria aqui é de gente religiosa, de várias religiões, mas não se enganem. Todo país que tem um nível de vida melhor, que é mais desenvolvido, culturalmente mais avançado, são países que têm maior número de ateus, e onde as pessoas são menos religiosas, é onde a religião menos tem importância ou relevância. A religião é um problema, é um grande problema. A religião existe, né? Não sei quem foi que disse, a religião existe basicamente para que o pobre não mate o rico. A religião é um instrumento de controle social, de contenção social. No capitalismo, ela foi moldada no capitalismo. Quando a questão do capital passou a se tornar, de fato, a coisa mais relevante das relações humanas, a igreja fez uma reforma, né? O protestantismo surgiu dentro, essa reforma protestante era muito para adequar a religião à questão do lucro, que era considerado pecado na Igreja Católica. Então, a religião é um instrumento de contenção social. Nem sempre isso acontece, porque quando a gente está falando aqui no nosso meio, você pega pessoas de classe média mais cultas, ilustradas, que são religiosas, elas obviamente não estão inseridas na religião nesse contexto de contenção social. A religião é uma questão de espiritualidade. Isso é muito lindo, muito legal e tal, mas funciona para quem tem um mínimo de educação formal, um mínimo de ilustração, um mínimo de consciência política e tal. Para o resto, para as demais pessoas, para o povo em geral, é um instrumento de manipulação muito poderoso, que diz a ele que a vida deles aqui é uma merda, porque Deus quer, mas que vai ser ótima. Mas que vai ser, sair de foco aqui, mas que vai ser ótimo quando ele morrer e for para o céu. Mas para ir para o céu, ele tem que cumprir alguns requisitos. Como, por exemplo, não matarás. Você vai sofrer todo tipo de humilhação, você vai viver na desgraça, seus filhos vão passar fome, o seu patrão vai te tratar como um capacho, você vai ser humilhado pela polícia, mas você não matarás. Porque se matar, você vai passar o resto da vida na cadeia, pagando, e vai para o inferno, hein? E vai para o inferno. Então, a religião é uma coisa muito ruim, muito péssima, muito ruim. Infelizmente, é difícil levar essa discussão num país dominado pela religiosidade de vários matizes. Mas, enfim, tem uma coisa nessa pesquisa, estou me referindo, então, à pesquisa do IBGE, o Censo do Religioso do Brasil, relacionado ao ano de 2022, tá? Que saiu hoje, que foi liberado hoje. Eu vou tentar uma coisa aqui, só um minuto. Amazônia, insônia. Fiquei fora de foco. Mas, enfim. Eu queria perguntar para o Leandro, inclusive, que a gente estava conversando, deixa ele voltar aqui, sobre essa questão que eu estou vendo muita gente comentando, e eu estava lendo realmente as pessoas que se declararam que a gente atribuiu a ateus, na verdade são pessoas que não têm que não têm nenhuma religião. Não necessariamente são pessoas ateias, né? Elas são pessoas sem religião. Então eu quero perguntar isso para o ruim, né, Leandro, para a Thalita? gente A conversar. pergunta é Isso, ruim, Leandro. né? Pois é. A Porque, sabe pergunta por quê, Leandro? Eu vou te falar. Você é ateu? A pessoa fala, sou. Sem religião. Porque, na verdade, você não consegue ter a dimensão de ateus. Eu, por exemplo, se me perguntassem, eu ia responder isso, porque eu, Thalita, de fato, não tenho religião nenhuma. Hoje eu não tenho, mas eu não necessariamente sou ateia. Eu frequento vários lugares. Não. Não, eu não sou da religião Umbanda, eu frequento o terreiro. Não, eu sou livre, leve e solta, Leandro, na religião. Eu vou para terreiro de Umbanda, eu vou para xirê de Candomblé, o que eu vou mais, assim, o que eu frequento mais, assim, que eu tenho mais, que eu me debruço mais, são, sim, os terreiros, né, de Umbanda e Candomblé, mas eu também vou a muitos trabalhos com ayahuasca, no Santo Daime. Então, também tem isso, né, porque eu tomo ayahuasca já tem 13 anos.
Então se eu fosse me enquadrar em algum, sei lá, em algum lugar, eu me enquadraria como espiritualista, porque eu não sou agnóstica também, mas eu também não sou ateia. Eu sou isso, uma turista espiritual. Isso é ótimo, verdadeiro Muito essa. bom, gente, gostei. Olha, assim, Total flex, o Digueiro tá eu falando. prefiro interpretar que a pergunta do IBGE é se você acredita em Deus ou não. Né? Porque perguntar se tem religião é uma coisa safada, É, né? Assim, uma coisa assim, para não mensurar isso. esse movimento que cresce muito, que é o movimento ateísta no Brasil e no mundo. Pessoas que estão saindo da Matrix, né? E estão entendendo que você está depois de uma certa idade, acreditar em Papai do Céu é uma coisa um pouco ridícula. E que é uma demanda da sua insegurança, uma demanda do seu medo da finitude, é uma demanda do sofrimento, do medo do sofrimento. Né? Eu não sou de ficar discutindo isso com ninguém, porque eu sei que muitas pessoas se apegam à religião porque estão sentindo muita dor. É por isso que Marx dizia que a igreja era o ópio do povo. O ópio era utilizado no século XIX muito como um remédio para a dor. Quer dizer, o texto do Marx, que tem essa frase, é um texto lindíssimo, talvez o mais bonito texto do Marx, que é a introdução à crítica do direito de Hegel. É isso. E ele fez esse texto, é um dos textos mais bonitos, mais poéticos de Marx. Então, é uma longa explicação sobre a dor humana e a relação do homem com a religião, assim, que a vida do trabalhador é tão desgraçada, é tão triste, é tão coisa, que a igreja é o ópio desse povo, entendeu? A igreja que tira essa dor dele. Isso é até hoje. Isso acontece até hoje. Olha, pega uma mãe lutada que perdeu um filho, você não vai ficar discutindo com ela se ela se apega à religião, acreditar que o filho ou a filha está num lugar melhor, que eles vão se encontrar. Quem sou eu, Leandro, para me intrometer nessa relação? Não sou ninguém, né? Nem me interessa me intrometer. A minha discussão em relação à religião é a própria do Estado laico. A religião não pode ter nenhuma influência, nem lateral, nas decisões de coisas públicas. Ponto final. Ponto final. O resto está totalmente liberado. Menos, obviamente, tocar no portão da minha casa de manhã cedo para me fazer ouvir a palavra de Jesus. Mas o resto está todo liberado. Todo liberado. Então, essa discussão podia ser muito melhor. Podia ser muito mais instrutiva, podia ser muito mais civilizatória, se não fosse o medo que as pessoas tendem a entrar nessa discussão por conta da pressão social que está em volta disso, né? E dos poderes. Vamos pegar aqui um exemplo clássico. Então, aqui, ó, o único comunista ateu desse canal parece que sou eu. O Jones é comunista, mas é religioso, eu acho que ele é católico, ou é evangélico, não sei. O Mauro Lopes é super católico, comunista, super católico, foi monge. Thalita, comunista, mas tem uma jornada espiritual, né? Ela tem espiritualista e tal. Então, as pessoas todas, de certa forma, continuam apegadas a esse conceito, porque eu acho que é muito difícil se desapegar dele. Na minha família mesmo, quando eu me declarei ateu em algum momento, foi um escândalo, um escândalo. As pessoas passaram a me ter como uma figura menor, uma figura execrável e tal, que não podia ficar perto das crianças. Né? Que não podia ficar perto das crianças. A minha avó mesmo, fala assim, nossa, uma pessoa sem Deus é um monstro. Ela fala para mim, é um monstro. Pega a lista dos piores assassinos da história da humanidade e vê quantos eram ateus. Provavelmente nenhum. Todos tinham alguma religião. Todos basicamente eram cristãos. Vai na penitenciária maior penitenciária do seu estado, da sua cidade, e grita assim, quem aí é ateu? Se aparecer 2 pessoas, vai ser muito. Não tem nada a ver em ser ateu e ser mal, né? E ser violento, e ser assassino, e ser criminoso. Não tem nenhuma relação. Mas é a relação que a igreja busca dar, principalmente com os pobres, para garantir o seu poder sobre elas. Não é à toa que a variável talvez mais poderosa do fascismo hoje no Brasil são as igrejas neopentecostais e o controle dessas igrejas sobre a mente e os corações dos seus fiéis, que são orientados a votar no que há de pior na política. Né? Então, eu achei interessante, voltando a essa
Thalita, você tem aqui os números aí, eu separei aqui e não estou achando. Tem alguns dados interessantes nesse perfil religioso da população, chamado Mapa da Fé, feito pelo IBGE. Primeiro que os católicos continuam sendo maioria, 56,7%, mas estão em franca decadência, né? O crescimento do católico está estancado em relação aos evangélicos, que cresceram quantos por cento, Thalita? Cresceram... cadê? Não estou enxergando, Thalita. Quanto cresceu os evangélicos? 5,7%. Não é isso? Cresceram 5,7%. Sem religião cresceu 26,9% agora. De evangélicos, né? Se acredita que até 2030 eles passem os católicos no Brasil. Passem os católicos. Então, assim, o mapa da fé no Brasil está se modificando. O crescimento dos evangélicos está se encontrando com a decadência dos católicos, né? A decadência de estatística, né? Dos católicos. Isso nem precisaria desse mapa da fé para a gente saber. Basta você olhar em volta na sua cidade, na sua família, no trabalho, como os evangélicos estão tomando muitos espaços. Há um número de políticos evangélicos, bancada evangélica. E a Igreja Católica, ela parou no tempo. Os rituais dela são muito, muito complexos para o povo pobre, né? O acesso à igreja é complexo para o povo pobre. A relação do sacerdote com os pobres ela é muito distante, à exceção, claro, de padre como Júlio Lancelotti. Mas a igreja é uma coisa muito classe média católica, virou uma coisa muito classe média a igreja católica. Não é a igreja do povo, porque a igreja do povo foi desmontada por um papa ultra-reacionário, que foi João Paulo II, que acabou com os chamados movimentos eclesiais de base, que era uma estrutura popular da igreja que estava em todas as periferias, todos os grotões do país, conscientizando os pobres da sua condição social e pregando mudanças em vida, não esperando morrer para poder... Porque você preste atenção que esses evangélicos são muito anticomunistas, não é? Mas eles imaginam um paraíso que é absolutamente comunista, né? Ninguém trabalha, todo mundo, né? Todo mundo é igual e tal. Então eles só querem igualdade, só querem igualdade depois da morte, que é o produto que eles vendem. Olha, não se preocupe, sua vida é ruim, mas depois, se você conseguir tudo que a gente fala e obedecer o seu patrão, e abaixar a sua cabeça, aceitar a humilhação e, principalmente, não se rebelar, você vai para isso. Por isso que o movimento marxista o revolucionário, ele é ateu na sua essência, porque sem que você quebrar essas amarras, você não consegue juntar o povo para uma revolução. Fala o seguinte, olha, a gente está por nossa conta, não tem Deus nenhum. Então é a gente que vai ter que resolver aqui, ó, no pau a nossa vida. Estão entendendo? Estão entendendo, então vamos para o pau. Se você tem, sabe? Se você tem um amigo imaginário que dita suas condutas morais e sociais, você não vai conseguir fazer isso. Então, mas o problema é que nós estamos perdendo essa guerra. Embora tenha um aumento aí de número de pessoas sem religião, de ateus, de agnósticos e tal, assim, o crescimento mesmo é de evangélicos. E esse crescimento, me desculpem, é uma péssima notícia para o Brasil, para o mundo e para a sociedade brasileira. Thalita, fala. Não, Leandro, mas eu acho que tem um outro aspecto também. Primeiro que eu acho que a Igreja Católica ela virou pouco atrativa, sobretudo para os mais jovens. Os ritos são chatos, são mais antigos. Eu acho que, ainda que tenha esse movimento que é um pouco mais novo, da renovação carismática, que tipo essa coisa muito parecendo com o culto evangélico e etc, para tentar justamente ter um rito católico mais atrativo. E, em geral, eu acho que a Igreja Católica, nesse sentido, acho que mais performático e estético mesmo, da manifestação dos seus ritos, ela ficou pouco atrativa para jovem. Acho que tem esse ponto. E eu acho também, Leandro, que para além da promessa do paraíso, o que também tem pegado muitos evangélicos tem a ver com o neoliberalismo, porque tem essa coisa da teologia da prosperidade,
do doe tudo aqui para o seu pastor e etc, que você vai ficar rico, virou um projeto de vida dessas pessoas que elas fazem. Eu tive um professor na faculdade, porque eu fiz PUC, né, então eu tive Antropologia Teológica 1 e 2 no jornalismo, né, na faculdade de jornalismo. E o meu professor de Antropologia Teológica, ele era muito bom, muito bom. E ele falava uma coisa que é real, ele falava que, esse projeto de teologia da prosperidade é um projeto de barganha com Deus. Então você vai para a igreja, você vai manifestar a sua fé na condição de que você vai ter alguma coisa de volta. Agora, você vai ter porque você vai ser abençoado, então você vai ganhar casa, ganhar, né, você vai ter sua casa, vai ter seu carro. E quem fez isso, quem fez escola disso foi a Igreja Universal. Então eu acho que essa coisa dos evangélicos também está condicionada a isso, a esse neoliberalismo que fala muito da prosperidade. Teologia Você é da próspero prosperidade, porque né? você é abençoado por Deus. É, exato. Eu acho que também tem isso, assim. Então, tem um livro, que eu até entrevistei o autor do livro, Leandro, tem acho que foi um pouco antes de você começar a trabalhar aqui com a gente no Farol, que chama O Partido da Fé Capitalista. Tá lá, gente, assistam essa entrevista que é muito legal. E ele faz uma trajetória histórica mesmo, né, de como inclusive a chegada dessas igrejas neopentecostais, projeto dos Estados Unidos, que eles vêm justamente para implementar esse alinhamento político, né, como projeto de poder e, e também para que as pessoas, os fiéis, né, deixassem de terem essa articulação política, o pensamento crítico deixasse de acontecer. Então, esses evangélicos, quem viesse a se tornar evangélico, não entrasse para a vida pública naquele primeiro momento, de 50, 60, 70. E aí, já no final dos anos 80, os evangélicos passam, então, a terem isso como um projeto de poder. E está muito alinhado com o neoliberalismo também. Então, esse avanço evangélico que é um projeto de poder e está alinhado a essa dinâmica também, Leandro. Não acho que é somente essa promessa do paraíso. De fato, a religião ela tem isso, né? Ela acaba virando um espaço para você poder organizar sua dor. Um país miserável como o nosso, com todas as questões que a gente sabe que tem, não é à toa que a maioria, inclusive, das pessoas religiosas, está nessa pesquisa, são mulheres. Porque as mulheres Sim. no sistema capitalista são as que mais sofrem. São as mães solo, né, que são pobres e que são mães solo, que estão destituídas de todos os direitos, que são abandonadas, que têm que cuidar dos seus filhos sozinhas. Então a igreja ela vira uma base social dessas mulheres. É por isso que também elas são a maioria de religiosas. Então acho que São, também são tem esse exatamente. ponto. Os São, evangélicos eles estão atrelados a isso. não, com certeza. Mas é isso, é uma relação de domínio sobre a pobreza. Isso é um fato. Né? E tem justificativas boas também para isso. Não é só a crítica, não é só a questão deletéria da religião. Assim, os espaços das comunidades muito pobres são muito poucos de convivência, de relação, de acolhimento, e os evangélicos perceberam que esse era o grande poder deles no mundo físico, digamos assim. É fazer de cada igrejinha dessa, de cada igreja dessas, seja de grandes corporações religiosas, sejam as pequenas igrejas comunitárias, de um centro de acolhimento. As pessoas vão, são recebidas, aquilo que elas não recebem nunca do Estado. O Estado só oferece para elas a polícia batendo, matando. Né? E as igrejas oferecem acolhimento. Às vezes o cara consegue um emprego, o outro para de beber, né? Faz o cara que bate na mulher e nos filhos beber, para de beber, a vida melhora, vira um obreiro. Viu? Então, se tem uma relação, não é à toa que eles têm esse poder, não é só a questão metafísica. Pelo contrário, é muito mais a questão física. Mas não tira, na minha opinião, claro, a questão corrosiva que é a religião no processo civilizatório. E de como a religião é um impedimento para o conhecimento, é um movimento assim, naturalmente anti-intelectual, anti-conhecimento científico, ele é emburrecedor, ele é dogmático no sentido mais cruel da palavra. Eu vi um vídeo recentemente de uma menina muito bonitinha, classe média, você vê, branquinha, ela e a mãe muito bonitas, assim, parecidas,
né? Ela fala assim, mamãe, o que você acharia, ela gravando um vídeo com a mãe, se uma filha sua virasse para você e falasse que ela gosta de meninas. Você viu? E a mãe fala assim, olha, você é minha filha, mas assim, mas Deus não gosta, Jesus não vai aceitar. E a menina começa a chorar. Porque ela estava esperando para falar para a mãe que ela gostava de meninas, e a mãe, em vez de acolher ela, fala assim, não, olha, mas Deus não aprova isso, então você vai ter que lutar contra isso, tem que trabalhar para vencer isso, porque Jesus não aceita isso. Uma família, obviamente, classe média, parece classe média alta. Mas você imagina como é corrosivo para uma menina que tinha a expectativa de ser acolhida pela mãe. Uma questão fundamental, pessoal, que é a sexualidade. E a mãe vem com esse discurso da cura gay. Quer dizer, essa família vai se estraçalhar, não tenho a menor dúvida. Essa menina vai se estraçalhar. Vai se estraçalhar. Vai acabar a vida dela. Por quê? Porque é o efeito corrosivo da religião, né? Do fundamentalismo da religião, da dificuldade da religião E mata, né? Mata, e se mata, né? E se matam, né? Muitos jovens se matam por causa disso. Isso. Olha, sinceramente, isso. Eu não vejo nada de bom Exatamente. na religião. E eu desconfio muito das pessoas. Eu não consegui, nunca entrevistei o padre Júlio, mas uma pergunta que eu falei assim: você faria a mesma coisa se não fosse padre? Ou você faz isso porque você tem uma missão de Deus? Quer dizer, é a sua relação com Deus que faz você ser bom nesse nível de quase 4 horas da manhã estar dando comida para cracudo. Porque, assim, se a relação de. Se você é bom porque você está com medo de Deus, você não é bom. Se você é bom porque está cumprindo o desígnio divino, você não Leandro, é bom. eu tenho uma. Não, mas porque é importante você fazer isso, porque se você. É difícil é ser bom, é ser ético, é ser correto, é ser humano, é ser solidário, sem a pressão religiosa, sem estar cumprindo uma tarefa da religião. Porque não adianta, você é bom porque eu estou fazendo isso porque, né, Deus mandou fazer isso. Eu quero saber você, se você é bom, se você é ético, se você estende a mão para o próximo, sem Deus. Aí a briga é outra, aí é diferente. Aí é o que? Um impulso civilizatório. Você fez a opção pelo bem. Ninguém te deu, você decidiu que vai ser bom. Não tem nenhuma religião dizendo que você deve ser bom, nem nenhum mandamento dizendo que você deve fazer ou não. Você decide, por escolha própria, humana, consciente, de que você vai ser bom. Aí eu acho que é muito mais importante do que essa coisa da como é que chama? Benevolência não, Caridade. cristã, essa coisa. Caridade? Caridade. 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 Assim, você tá. Eu não gosto de caridade. Caridade é uma coisa que as oligarquias fazem para mitigar a sua culpa religiosa, principalmente. Fazem caridade. Uma vez por ano, dão comida para não sei quem, né? No Natal, dá presente para o menino pobre, faz você. Isso é caridade. Eu prego, como ateu e marxista, transformação. Organização social, organização dos trabalhadores, né? Tomada dos meios de produção e uma sociedade absolutamente solidária, baseada em preceitos totalmente humanos, sabendo que a gente está por nossa conta. Eu acho que esse é o pensamento ateu, não é essa coisa, não acredito em Deus porque eu não acredito em Deus, porque eu não quero acreditar em Deus, né? Então, os países que têm melhor índice de desenvolvimento, onde a maior parte da população pensa dessa forma, países nórdicos principalmente. Os países mais pobres e mais miseráveis do mundo são extremamente religiosos. Essa relação não acontece do nada, Thalita. Ela está intrinsecamente ligada à dominação do capital, da população, por meio da religião. Fala. Mas aí eu faço uma pergunta para você, uma pergunta de ordem existencial mesmo. Eu sempre faço essa pergunta para os ateus e ateias. Depois que você morre, você não vai para lugar nenhum? Você vira material orgânico e acabou tudo, não tem mais nada. Eu te respondo Aí como é que você relaciona, por exemplo, isso é um desejo, Thalita, não tem toda nenhuma a relação com subjetividade da sua construção como ser?
A construção da consciência é a construção humana. O que você Desculpa, era cortou. antes? O que você era antes de nascer? Vamos lá. Antes de você nascer, o que você era? Nada. Isso lhe provoca alguma angústia, isso lhe provoca alguma dor, o fato de que antes de você nascer você não existia? Não vai lhe provocar nenhuma dor depois que você morrer, o fato de você não existir mais. Esse pensamento é um pensamento demasiadamente humano. Achar de que eu morri, eu tenho que ir para outro lugar para poder manter a minha consciência, encontrar o meu pai que morreu, meus tios, os cachorros que morreram. Isso não existe, isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. A consciência Mas a consciência pergunta 2. é uma característica basicamente humana. Tanto que as pessoas que têm Alzheimer, elas perdem a consciência, eles morrem absolutamente vazios, sem nenhuma consciência. Porque a consciência, que é humana, ela vai se degradando com a doença, ela vai desaparecendo. Todos os arquivos, todas as memórias, tudo desaparece. Então não tem alma, não tem consciência, não tem nada. Ele vai morrer vazio. A gente morre às vezes cheio. Mas deixa de existir isso, não é ruim, não tem nada, não tem nenhuma dor nisso. Essa ideia de que você vai para o nosso lar, com o Edson celular e lá, isso não existe, não vai acontecer. Tem cidades invisíveis em cima do planeta, que as pessoas vão para lá e vão varrer alojamento e trabalhar na pia e estar na cozinha. Isso é uma loucura. É uma loucura que faz parte de uma loucura, é um delírio dentro do delírio. A religião é um delírio, né? Toda religião é um delírio. Você fala com pessoas imaginárias, né? Você fala com pessoas que não existem, coisas que não existem. Você se submete a coisas que não existem. Conversa com pessoas, com santos, com Jesus, com Maria e tal, que você nunca viu e não há nenhuma prova que eles existam. Isso é um dogma. Isso é um dogma. Você aprende desde pequenininho a fazer isso e não estranha. Agora, se eu chegar no meio de uma praça pública e começar a conversar com o Bob Marley, vão me prender. Vão me prender. Vamos dizer, esse cara é maluco. Conversando com o Bob Marley, você pode conversar com Jesus na igreja, que ninguém te chama de maluco. Mas se eu chegar numa praça, fumar e começar a conversar com o Bob Marley, vão me prender. Você entende? Assim, então, para mim é muito óbvio, isso há muito tempo. Desde muito jovem eu percebi isso. E nunca, sabe, então nunca mais me interessei por isso, na verdade, entendeu? O sal tem pão? Mas você nunca teve, então, nenhum momento epifânico na sua vida? Você Nunca, nunca teve jamais. algo, assim, que você nunca explicou? Nunca nada? É, As coisas, aí as coisas é porque extraordinárias que assim, aconteceram na minha essa que vida, é a eu questão, jamais. porque Não, as coisas extraordinárias que aconteceram na minha vida, jamais eu vinculei com religião. Nunca. Por que eu ia fazer isso? Não tem nenhuma razão. As coincidências incríveis, eu nunca vinculei a religião. As coincidências acontecem, né? Muitas coincidências acontecem. Você está pensando numa música, liga o rádio, está tocando a música, foi Deus. Não foi. Foi uma coincidência. O algoritmo da vida bateu ali na hora. Muitas coisas maravilhosas e extraordinárias que aconteceram na minha vida, eu é, jamais fiz é relação com porque religião, com Deus. Você já viu, você já teve eu acho aquela é experiência de quase uma morte? conversa complexa. Aí tem De isso quase também morte não, dentro da mas vida. tive experiências sobrenaturais. Pois é, nada é sobrenatural, tudo é Eu já natural, tive experiências, só não são muitas experiências explicáveis sobrenaturais. dentro da sua caixa de ferramentas. Né? Antigamente, o trovão e os raios eram Então, sobrenaturais. então, não, eu entendo, assim, é que, na verdade, você organiza todo o seu pensamento a partir de uma racionalidade iluminista. Só que tem outras formas de consciência e de entendimento sobre o mundo. Então Sim. mas assim, aqui eu tô fazendo, não é fazer juízo de valor nada, é só, assim, o que eu digo é que para mim, eu falo para mim, aqui é muito particular mesmo. Eu, Thalita, não tenho como, dizer que eu não acredito em nada, não é porque eu tenho um delírio, porque eu, sei lá, mas é pelas experiências que eu já tive na vida, de coisas que me aconteceram, mas aí também não vou ficar falando aqui, assim, senão, até por questão de tempo mesmo, tá. Mas, assim, para dizer que eu não acredito, porque tem assim, eu tive muitas, digamos, provas
de que... E eu não tô falando de Deus, não tô falando de Deus, aquele homem com barba, de uma batina branca, que tá... Esse Deus cristão. Mas, assim, de que tem algo que transcende. Então, para mim, particularmente, é muito difícil não acreditar que não existe nada e que não vai ter mais nada, que aqui veio aqui, acabou Mas, e é deixa eu tudo falar material, uma coisa material importante. orgânico e ponto Você final. usou a palavra-chave, acreditar. A gente não tem que acreditar em nada, tem que saber. Eu, por exemplo, não acredito em nada, eu gosto de saber. Me pergunto, você acredita que tem extraterrestres? Olha, eu não tenho nenhuma ferramenta para dizer se existe ou não, mas eu quero saber se existe. Então, eu acredito, por exemplo, eu creio na importância do telescópio James Webb para vasculhar o universo, para ver se descobre algum tipo de vida em outros planetas. Mas assim, eu não acredito em ETs. Por que eu iria acreditar? Que sentido faz você acreditar nisso? É a mesma coisa que acreditar em santo, né? Acreditar que Santo Antônio vai me ajudar a casar. Isso, as pessoas têm que botar uma coisa na cabeça que é muito importante. A religião não é um fenômeno universal. A religião é um fenômeno regional. Você é cristão porque nasceu no Brasil. Cultural. Se você tivesse nascido no Cultural. Irã, você seria muçulmano. A religião é um fenômeno regional. Ela não é um fenômeno universal. Ela não existe por conta de uma epifania. Ela é um sistema de regras regional determinante de uma cultura a partir dos seus instrumentos de poder. Então, você só é cristão porque você nasceu no Brasil. Se você nascesse no Irã, você era muçulmano, e vice-versa. Então, não tem essa história assim, eu sou cristão, eu sou melhor do que o muçulmano, Jesus é melhor do que Maomé. Isso tudo é um sistema muito bem estruturado, né, e colocado como cultura, e, na verdade, é um ordenamento social. Você, às vezes, antigamente, você não tinha nem essa opção de sair. Era tão fora de prumo você dizer que não acreditava em Deus ou não acreditar em Deus, que você prefere nem discutir isso. Daí se criou uma figura muito importante na sociedade brasileira que, infelizmente, está se perdendo, que é o católico não praticante. Lembra disso? Uma sociedade de católicos não praticantes era muito mais agradável, muito mais civilizada do que quando os evangélicos começaram a ocupar os espaços com o seu fundamentalismo, porque não tem evangélico não praticante. Todo evangélico é praticante. Lembrando que o cristianismo é uma religião... Não, mas tem então, não necessariamente, viu, Leandro? Evangélico não praticante, me mostra um. A gente está com delay ainda, né? Não tem evangélico não praticante. Não, eles se chamam desigrejados, Leandro. Então, agora o que se tem é um fenômeno, geralmente é uma segunda geração, os filhos dos evangélicos, eles são chamados desigrejados. Eles têm essa cultura porque cresceram dentro da igreja evangélica, mas eles não... Para mim, tem uma similaridade com o católico não praticante. São os desigrejados, porque eles têm a cultura da formação, de estar dentro de igreja evangélica, mas eles não frequentam mais, por N razões. Mas existe essa relação também porque... exato. Muitos, inclusive muitos LGBTs. Muitos LGBTs, muitos. LGBT evangélico. Pois é, mas é porque eu acho que tem a ver, Leandro, acho que tem a ver com isso que você disse. Porque tem a ver com isso que você disse, porque a religião em si, ela é você falou regional, né? Eu digo aqui que ela é cultural. E tem toda uma relação afetiva também. Por exemplo, com a Igreja Católica, eu tenho uma relação afetiva. Eu tenho uma relação muitíssimo afetiva. Eu vim de uma família muito católica, né? Já falei aqui, etc. Então, a minha relação com a Igreja Católica, ela é mais afetiva do que de fé. De fé nem necessariamente é mesmo, né? Eu me distanciei da Igreja Católica há muito tempo, mas eu tenho uma relação afetiva porque fez parte da minha formação. Então, há uma geração de desigrejados, que são esses evangélicos, que não necessariamente seguem mais, mas eles têm uma relação afetiva porque cresceram dentro da igreja. E eu falo isso de verdade, porque tem muita gente dentro de universidade, por exemplo, jovens mesmo, 18, 20, 25 anos, que é isso, mãe e pai de igreja evangélica,
mas que não vão mais porque questionaram, se tornaram críticos e É chato etc. pra cacete, né, porque a escola dominical é um porre, né, o cara quer, não tem nem domingo. A criança, cara, eu acho tão absurdo. Olha, no mundo ideal, criança deveria ser proibida de ir em igreja. Igreja tinha que ser uma coisa de 18 anos para cima. Você com 18 anos, você aí vai para a igreja, aí você escolhe o que você quiser fazer. Cara, levar criança para a igreja, encher a cabeça de criança com esse pavor, né, de inferno, de Deus, de diabo, de pecado, isso é um crime. Isso é um crime que se mostrou um crime muito maior e muito mais, digamos assim, palatável e contabilizado quando os evangélicos começaram a entrar na Amazônia e no centro-oeste e no norte do país. E ali, principalmente, Mato Grosso. Tal. Começou a ter muitos suicídios de indígenas. Por quê? Porque no sistema de crenças dos indígenas brasileiros, nenhum deles tem o pecado, nenhum deles tem a culpa. E quando eles foram confrontados com a culpa, eles não tinham um repertório cultural, existencial, para entender a culpa. E a culpa se torna uma coisa tão violenta que faz com que eles se matem. Muitos indígenas brasileiros se mataram porque não suportaram a culpa. Não suportaram a culpa. Não suportaram a ideia de que o diabo morava na mata, que é o que os evangélicos dizem, o demônio mora na mata. E aí eles. Todo o sistema de crenças deles ruíram. Todos os sistemas ruíram. E eles começaram a se matar. E eu sempre disse assim, criança, nem indígena, não precisa de religião. Não precisa de religião, precisa de educação. Precisa do método Paulo Freire, precisa de escola, livro, computador. Criança não precisa de religião. Eu acho criminoso botar criança no meio de religião. Qualquer religião, tá? Umbanda, candomblé, católica, evangélico, judeu, o diabo. Criança não merece passar por isso. Ter que acreditar nessas coisas horríveis, ficar louvando um homem torturado, sangrando, escarniçado, furado, preso numa cruz. Uma criança. Isso é coisa que se mostra para criança? Isso é coisa do adulto, da dor do crescimento, sabe? Das nossas frustrações e dores, o medo da morte, né? A dor da morte, o medo do futuro, o medo do destino. Assim, aí as pessoas se jogam na religião por vários motivos, mas nunca são bons motivos, tá? São sempre motivos ruins, principalmente o medo. Então, se criança não deveria nunca ter contato com isso, muito menos os indígenas, que têm sistema de crenças mais complexos, que são voltados de uma cultura muito antiga e que faz parte do equilíbrio social deles. Então, quando na hora que entra a religião católica, na hora que entra o cristianismo, destrói esses lugares, acaba com eles. É uma espécie de varíola. Do mesmo jeito que a varíola acabou com nações indígenas, a religião fez a mesma coisa. Então, eu acho a religião indefensável, na minha opinião, tá? Mas, como materialista histórico que somos, né, eu também não posso desprezar a religião como uma variável importante na formação do povo brasileiro, que, portanto, não pode ser desprezada. Não pode ser desprezada. Né? É uma contradição em si, porque como o materialismo histórico ele se debruça sobre a questão material, como é que eu posso usar a religião? Como é que a religião entra como variável? Porque ela é uma variável na construção material da sociedade. Então, acho que sim, não tem como desprezá-la. Não tem como você discutir política, entender a política sem entender a posição da religião na sociedade. Mas aí, a concordar com ela, eu não concordo. Ó, tem um monte de superchat para ler. Tem muitos religiosos aqui, Tem muitos não, tem muitos ateus, na verdade, um monte de gente concordando com você. Boa. É. Ó, vamos lá, vou ler aqui então, que chegaram as mensagens de vocês e as contribuições. Gui Maciel, muitíssimo obrigada, meu querido, aqui pela colaboração. Cida Vieira, sempre nos ajudando e nos cumprimentando. Boa noite, Thalita e Leandro. Sextou, diz ela. Bom findes para você também, minha querida. Boa noite. Roberto Calil Abraão, ele que está no Japão, hein? Esse símbolo aí são
como é que chama? Ienes, não é isso? Ienes japoneses? Roberto, obrigada, viu, meu querido? Oi, e a Carla Mori, cadê? Cadê Carla Mori? Não sei. Aqui o professor Einstein, concordando com você, viu, Leandro? Falando, ó, salve farolinos, o Jones é intelectual sim, e pode dormir até a hora que quiser, tadinho. Porque o povo reclama até da hora que... O povo sabe a hora que o Jones dorme e acorda? Não tô entendendo. Viu lá o argumento lá no outro canal, é de que eu criticava... eu não tô sabendo. Eu criticava o Jones, porque às vezes ele não aparecia, lembra? Que ele tinha um problema de insônia, e aí tinha um horário que ele não conseguia acordar. Eu falava, porra, Jones, acorda, cara, tô te esperando aqui de novo. Tal. Mas imagina, isso foi usado para dizer que eu era um crítico do Jones, Manuel. E que o Jones não é intelectual. Ai, meu Deus. Olha, o nível ali Porque de não acorda ressentimento. cedo. O nível de ressentimento aí, de ciúmes, está muito grave, viu? Que coisa chata. Meu Deus do céu. Bom, o que mais aqui? Olha só. O Wagner Andrade, só te respondendo, viu, Wagner? Seus comentários estão aqui sim, meu querido. Pode comentar no canal de cortes que aparece aqui. Aparecem todos os comentários, viu, gente? Tanto do canal de cortes como do oficial. Aqui, Gui Maciel diz, boa noite, Thalita e Leandro, não acompanhei ao vivo esses últimos dias, mas hoje sim. Boa, Guilherme? Valeu, obrigada. Aqui também, né? Mafuyu diz, acho muito difícil saber exatamente quantos de irreligiosidade tem por causa dessas coisas. Ele estava falando aqui que, olha só, a minha mãe respondeu que eu era cristão pro cara do IBGE, sendo que eu sou ateu. A minha mãe também nunca aceitou que eu fosse ateu. Ela não gostava nem de tocar nesse assunto, sabia? Ela nem tocava nesse assunto. É como se eu tivesse uma doença horrorosa, tivesse sabe, uma ferida aberta, fedorenta. Então ela nem comentava com ninguém. É cristão, sim. Imagina ela Cala falando. Não sou dizendo não, mãe. Eu te batizei. Você é cristão, sim. Muito bom. Aqui, Margarete, obrigada, minha querida. A Dilson Augusto diz o seguinte: boa noite, minha dupla preferida. Só estou aqui porque não aguento mais os esquerdistas chapa branca. Revolução já. Boa, valeu, Adilson. Tamo junto, meu querido. Obrigada. Que mais aqui? Quem manda superchat? Rafael Henrique Oliveira. Obrigado, Farol Brasil. Agora não consigo desver isso. Risos. É a imagem lá da França. Do Lula. É o vídeo do Lula. Aqui também, Gustavo Ferres. Tron disse que os países do Sahel, não sei se é Sahel ou Sahel que pronuncia. Sahel na África. Sahel, né? É chamada Isso aí. África Negra. Chamada África São Negra. ingratos. Isso aí. Então, segundo o Gustavo aqui, o Macron disse que eles são países ingratos pela ajuda militar e que ingratidão é uma doença que não pode ser transmitida para humanos. A gente é racista, sabe? Ao fim e ao cabo, é isso que essa gente é, colonialistas, racistas, fica pedindo. Exatamente. Doug G também diz o seguinte: político de conciliação é perder. Política, na verdade. Política de conciliação é perder sem lutar. Jimmy Bro deu match neoliberal. Romper com Israel? Isso não. Pois é, eu tava achando, né? Ai, gente, olha, você vê, eu sou muito ingênua, né? Eu tava realmente achando que ele ia construir ali um acordo e vamos para cima e romper com Israel. Agora deu, já deu. Enfim. Pois é. Aqui também agradecer e dar boas-vindas para Patrícia Rodrigues. Seja bem-vinda aqui ao Farol Brasil. Jimmy Bro diz o seguinte: o povo brasileiro é religioso e não vai mudar. Pensar revolução aqui inclui ressignificar isso e não combater.
mostrar a incoerência entre o cristianismo e o discurso demagogo da direita, que mataria Jesus de novo, chamando de comunista. Eu concordo um pouco que estrategicamente mesmo, e pensando na cultura brasileira, eu acho que é ter um pouco desse entendimento. Faz sentido. Aqui também, Gui Maciel diz: Thalita, sou igual a você, tô em várias religiões ao mesmo tempo. Curto budismo, hinduísmo, é isso. Roberto Udiá: Leandro, somos ateus, graças a Deus. Essa frase é velha, mas é boa. Eu não. Também aqui o Carlos Alberto Ataíde de Almeida. Jones é muçulmano xiita. Abraços do Recife. O Jones Não é não, tem uma gente, eu acho que vibe não, Michael não sei. X. O Jones, inclusive, ele está parecidíssimo com o Malcolm X. Malcolm X. O Jones está muito parecido com o Malcolm X. Se eu pegar uma foto do Malcolm X e botar aqui, você vê que o Jones está meio que emulando o Malcolm X. Então, os óculos são os mesmos óculos do Malcolm X. Ele está com jeitão de Malcolm X. E Malcolm X era muçulmano. Era muçulmano. Ele era daquele movimento ultra radical nos Estados Unidos, como é o nome? A Nação Islã, que foi para onde o Cassius Clay entrou, o lutador de boxe, e virou o Muhammad Ali. Né? Malcolm X, o Jones está parecendo Malcolm, não sei se ele está virando muçulmano também, mas ele está a cara do Malcolm X, que foi uma das grandes figuras da luta antirracista no mundo. É um cara brilhante, não, um sujeito brilhante. Jones X. Fernando da Costa: contribuição só por tocar neste tema com clareza e sem demagogia. Vida longa ao farol, independente de religião ou sem ela, que é o nosso caso, deixa eu ler de novo, corretamente. Vida longa ao farol, independente de religião ou sem ela, que é o nosso caso, Galo Preto. Saudações de Natal, Rio Grande do Norte. Aqui também, quem fala? O Maurício. Não sei se já comentaram ou irão sobre o debate dos candidatos à presidência do PT. Pomar e Falcão pregam combate e criticam o governo. Edinho vai acabar com o PT, vestido de Faria Limer. Se negou a falar a palavra socialismo. Gente, o povo tá com medo de falar socialismo, né? O Edinho que se negou a falar disso. tudo. O Edinho não deu opinião. Aquela entrevista do Edinho com o Breno Altman é uma das coisas mais tristes que eu já vi na política brasileira. O sujeito não tem opinião sobre nada, sobre absolutamente nada. Com medo de falar alguma coisa e perder, né, a hegemonia dentro do partido para ser o presidente. A coisa mais absurda aquilo lá. Absurda. O Rui deu uma boa entrevista para o Breno. O Rui é um cara combate, tem ideias de esquerda mesmo. O Walter Pamar, ideias muito de esquerda. Agora tem um outro cara que falou hoje que eu nem conhecia, Romênio alguma coisa, que é candidato também, mas ele é do norte. Nunca tinha ouvido falar. Eu não lembro exatamente de que lugar. Bom, o que mais aqui? Gente, olha só, Capital Digital Luiz Queiroz diz o seguinte: quero ver você não convocar os orixás na hora que o avião estiver caindo. Vários orixás, né, para segurar um avião. Eu imagino que temos pelo menos 30 orixás, né, para segurar um avião caindo, não é isso? Você sabe que é engraçado que todo mundo chama a Aruanda inteira. A dificuldade de debater com ateu é muito grande. Porque, assim, modéstia à parte, os ateus têm argumentos muito sólidos, porque são argumentos palatáveis para discutir religião, e os religiosos não têm argumento nenhum, eles têm só a fé. Não há nenhuma prova sobre nada. E aí eles sempre lançam a mão da história. O sujeito é só ateu até a hora que o avião está caindo. Né? Não sei de onde que eles tiraram isso. Não sei se alguma caixa preta apareceu, o cara falou, eu sou ateu, mas agora eu acredito em Deus. Isso é, na verdade, um desespero argumentativo. Assim, queria ver esse cara no avião caindo, se ele não ia. Olha, se eu nunca chamei Deus para nada, por que na hora do avião, em vez de me preocupar em ficar na posição correta e verificar as condições, né, de sobrevivência, eu ia fazer uma coisa que eu nunca fiz, por exemplo, que é rezar? Claro que não, né? Se o avião estiver caindo, cara, fica na posição de impacto, né?
Presta atenção no chão, que vão acender as luzes de segurança quando houver o impacto. Se você sobreviver ao impacto, você vai ter muito mais chance, se você estiver todo focado em tirar o cinto, sair da posição e seguir as instruções de sobrevivência, do que rezar, tá? Do que rezar. Deus não vai fazer nada por você numa hora dessa. Até porque se ele deixou o avião cair, é porque ele não está tomando muita conta de você, hein? Vamos lá. Bom, Alexandro Machado diz: Thalita, sou ayahuasqueiro também, mas neste debate o Leandro tem argumentos muito fortes, estou quase virando ateu. Eu ia falar o contrário, na verdade. Eu falei, vou chamar o Leandro para tomar ayahuasca. Tem um lugar bom para levar ateu é tomar ayahuasca, viu, gente? Em um Eu já lugar sério, tomei, tá? Porque mas ayahuasca. eu tomei enquanto ateu, para ficar muito louco, não tive nenhuma epifania religiosa. Então, mas tá vendo? É isso. A ayahuasca não é recreação. Essa é uma grande questão. A ayahuasca é um Olha, processo muito mais complexo, muito vinho, mais vinho, vinho profundo. é recreação? Vinho é recreação, não é? Mas na Igreja Católica o vinho não é recreação. Recreação é aquilo que você Não, faz quando você quer ter recreação. Eu posso já tomei ayahuasca mas para então ficar doido. mas Não tem nenhum insulto não, nisso. É uma então, coisa química. Assim não, como todo mundo Leandro, bebe vinho, não, cai e porque vomita na festa, e o vinho é não, sagrado na mas igreja. o vinho, ele provoca embriaguez. A ayahuasca é um psicoativo. Você entra num Sim, processo de exatamente. transe. Muito, É muito louco. diferente. Você não toma ayahuasca e: beleza, vamos lá, Ou galera", é não, outro eu também fiquei muito rolê, é doido. outra coisa. Desculpa decepcionar, eu também E fiquei e o muito que doido. acontece e o que A mesma acontece, o que se tem coisa. acontecido hoje é a deturpação, porque a ayahuasca, na verdade, ela foi estudada pelo CONAD por 20 quase 20 anos, e ela só é autorizada para fins religiosos, dentro de um determinado Pois é. contexto. O que se tem hoje é apropriação, gente ganhando dinheiro, É. gente falando muita bobagem, Utilizado muito também de forma recreativa. charlatão. Tem amigos que têm em casa, garrafinha, toma e tal, fica doidão, faz churrasco e tal. Mas A não relação sua com a ayahuasca é é perigoso só fazer sua. isso. Mas é como é perigoso tomar ácido, né. Todas É as perigo religiões, não, todas, elas fazem uso de alguma molécula para fazer para o transe, para fazer a sua relação com o divino. Todas as religiões usam algum tipo de molécula, né? Ou é um vinho, ou é uma bebida alcoólica, ou é como os indígenas mexicanos que usam aquela planta que aliás a já sei que é mescalina. muito Mescalina, mescalina, a é mescalina. utilizada em rituais. A maconha foi utilizada em muitos rituais, né? Então, todas Ela as é. religiões, Não, para poder fazer a ponte entre o humano e o divino, eles buscam uma molécula que vai alterar a sua capacidade, né, sensorial. Né? Todas usam, todo. O vinho é para isso, tá? O vinho na igreja é exatamente para isso. Né? A maconha para a tribo de Jai é a mesma coisa. Né? A mescalina para os indígenas mexicanos é exatamente para isso. Agora, você pode pegar também e tomar uma para ficar muito doido, né? Para transar, para fazer churrasco. Não tem problema. Ninguém vai morrer, mas, nem ninguém vai ser impactado por isso, né? mas é perigoso. Mas olha só, as religiões de matriz africana, a Umbanda e o Candomblé, você não utiliza necessariamente nenhuma substância. O processo do transe, em que É o, aí as pessoas atabaque. elas O se transe é o incorporam atabaque. elas se incorporam a partir de outros fundamentos, elas não tomam nada, é uma outra relação. É Que verdade, é é o isso, que tem atabaque. a questão do tambor Atabaque que aquilo vai colocando você em transe. e Mas se toma tem cachaça assim os não bate. budas que tomam nada também, que é o processo do o budismo, né, os budas não, o budismo, que é você através dos mantras. Você entra num processo digamos, elevação de frequência, a partir dos mantras que você vai, entoando também. Mas, gente, eu não tô bravo com o Leandro não, tem gente falando que eu tô Falta brava aqui com o falta seu 8 ateísmo. minutos. Não, gente. Não, imagina. Falta 8 minutos, Thalita, e eu não falei da outra coisa que eu queria falar, que foi a pena que eu Espera aí que tem senti. superchat, espera aí, deixa eu ler, espera aí, Vai dar tempo? tem ó, 1, 2, 3, 4, tem bastante superchat. Eu vou ler muito rapidamente, pode ser? Porque tem Pode, bastante claro. superchat e tem a ver com essa pauta, o povo gosta de falar de religião.
Ó, o Sim. Roberto, não, Roberto aqui eu já li. O Gabriel Deslandes diz o seguinte: "Boa parte da população católica vai à missa aos domingos, mas conversa com o espírito na mesa branca e recebe a entidade no terreiro no resto da semana. Mãe menininha do Gantuá dizia que era católica". Tem isso também, tá? Povo que vai na missa, vai no Tem. terreiro, Isso vai isso no é enfim, Brasil vai em tudo total, quanto é né. lugar. Toma ayahuasca. Isso é Brasil Eu sou total, né, dessas, Brasil, completamente inclusive. Brasil isso. Eu vejo minha mãe, por exemplo, minha mãe já faleceu no ano passado, minha mãe era completamente ecumênica, ela era católica, frequentou por muito tempo o candomblé, aí do candomblé ela se tornou espírita, aí do espiritismo ela foi para Seixonoye, ela morreu na Seixonoye. Sabe o que é Seixonoye, né? Que não é exatamente uma religião, é uma filosofia que Sei. mistura um monte de coisa japonesa com tal, shintoísmo, catolicismo. Tal. Minha mãe era preletora, top total da Seixonoye. Ela viajava o Brasil, ia ao mundo, Japão, porque ela era preletora da Seixonoye. Eu mesmo frequentei a Seixonoye, eu ia muitas vezes com ela, ia levar ela, ficava lá esperando com ela e ficava vendo as peças, tinha coisas interessantes, né? E eu ia também, porque aí tinha umas festas, eu tocava violão e tal, tinha umas meninas, enfim, eu também me divertia na sexta-noite, mas eu nunca tive nenhuma relação religiosa, zero. Chá de fita, É cara, o isso, camarada vamos lá, Iodinha olha falou de só, chá de Marcos Lima. que isso, chá de fita, fita cassete, esse é perigoso. Chá de fita. Cara, esse eu nunca tive Esse coragem. é. Esse é a loucura Esse é total. bem perigoso. Nossa senhora. Olha só, Marcos Lima diz o seguinte: "Cada cabeça é um mundo e os deuses habitam alguns". Gostei dessa frase, muito bom. Sueli Ferreira, ouçam Comportamento Geral, do grande Gonzaguinha. Que música é essa mesmo, Comportamento Também não Geral? sei, não tô Ah, lembrado vocês dessa música. dizem como é que é? Ah, eu lembro sim, você quer como que é, gente? Eu sei que música que é, ela tá aqui, ó, só preciso relembrar a letra. Ah, daqui a pouco eu lembro. Eu sei que música que é. Aqui, que mais? Renata Dyer. No Brasil, vale a frase de Jorge Amado, que virou música de Caetano Veloso, Milagres do Povo. É linda essa Essa música, nossa. música, inclusive, Cara, essa é a música mais tem uma lindas do Caetano. história que ele compôs depois que tomou ayahuasca, tá? Eu acho Quem que é não, acho que ele ateu e viu milagres como essa eu, música, olha, é uma das músicas sabe mais que os lindas do deuses têm Caetano. Deus, É uma das músicas mais lindas. não E cessam de cessam de brotar, brotar. cansam de esperar que o coração, que é soberano e que é senhor, não cabe na escravidão, não cabe no seu não, não cabe em si de tanto e tanta glória. Nossa, ô Juobá ia lá e via, Bahia, né? Ô Juobá ia, ia, Ojo, ô Obá, Bahia, Xangô lá e via. manda chama. Essa música é uma Nana obra-prima. é É linda, linda, é linda, é linda. Pô, bem é lembrado, linda. hein? Eu não tenho, olha, eu Ó, esqueci de botar essa Marcelo música na minha Lopes, playlist hoje. é linda. Olha, Marcelo Lopes diz: "Fui crente até os 17, em Cuiabá. Missionários dos Estados Unidos que traduziam a Bíblia para povos indígenas frequentavam a nossa igreja. Só adulto, já historiador e ateu, fui entender o que eles representavam". Olha só, tá vendo? Muito perigoso. Essa gente é muito perigosa. Impressionante, né? Muito, muito. Felipe diz: "Leandro disse tudo, sou ateu e comunista". É isso, camarada. Verdadeiro E comunista é o Gui ateu. Gui Maciel: "E o grupo espírita da minha mãe, que frequentei um tempo, que faz a luta espiritual do bem contra o mal, quando percebi o mal para eles era o comunismo". Mas é mesmo, é verdade, né? Olha, esse velho que morreu agora, esse bolsonarista, ele falava muito de comunismo. Mas qual é o nome dele? Thalita, que morreu baiano agora? Com 90 Divaldo e tantos anos. Franco. Nivaldo. Esse cara é esse Não é cara o Divaldo Franco, do é o Divaldo espírita? Pereira Franco, isso. Nossa, Bolsonarista, extrema-direita, ridículo. Pois é. comunista, ridículo, ridículo. Mas que tinha uma grande obra social na Bahia, tá? Aqui eu conheci pessoalmente, porque minha avó frequentava e eu levava ela no bairro do Pau da Lima, um lugar longe, rapaz.
na periferia de Salvador, e ele tinha um projeto muito bonito chamado... Ele pegava crianças órfãs, ele tinha várias casas, e aí as pessoas apadrinhavam. Minha avó era madrinha de uma das crianças, então levava roupa, caderno para a escola e tal, visitava, levava brinquedo, batia papo. Era um projeto muito bonito. Você vê como as pessoas vivem muitas contradições, né? E a gente nunca pode pensar só preto e branco, né? Tem muitos tons de cinza na alma humana, né? É. Mansão do Caminho. Obrigado, Gabriel. Mansão do Caminho, um projeto muito bonito. Renata Dai, Leandro não pode igualar as religiões monoteístas abraâmicas com as religiões de matriz africana ou budismo. No candomblé, os deuses cantam, dançam, bebem, brincam, etc. No budismo, sequer há Deus. Deus, é. O budismo não há Deus, como no confucionismo também não há Deus. No século V a.C., foi uma época de grande profusão intelectual e espiritual não teísta. Foi quando surgiu o budismo, o confucionismo, que são filosofias espiritualistas não teístas. Não teístas. Muito interessante. O que mais? Posso falar do Ocelote? Não? Carlos Algeu Padilha. Eu quero te ouvir sobre isso, Leandro. Só aqui tem uma pergunta para você, do Carlos Algeu, ele diz, muito alto nível, saudações de Melbourne, Austrália. Qual a sua opinião sobre a leitura nova de Henrique Dussel, sobre a obra de Marx? Eu não sei, não conheço, mas agora que você falou, até procurar saber. E o Alexandre diz, Deus me livre do Leandro religioso. Deusa, ela falou, Deusa me livre. Deusa, é verdade, é deusa. Fui na leitura viciada. Deusa me livre do Leandro religioso. Roberto Udiá, que diz o seguinte, John Lennon, I don't believe in God. Ele falava naquela música, na música Imagine, ele fazia Imagine no religion true, imagine all the people living for today. Né? Ele fala no religion true, né? E sem religião também. Uma sociedade sem religião também.